E aí, galera, mais uma semana de quarentena, mais uma aula de Aristóteles do nosso curso de filosofia de 2020. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam mantendo o equilíbrio e tentando se readequar a esse modo de ser, pelo menos temporário, que é de nos isolarmos uns dos outros. Claro que nós temos nossos meios de comunicação que facilitam imensamente, digamos assim, as nossas relações. Não é a mesma coisa, mas a gente pode tentar. Como também seria um momento para a gente poder também repensar o nosso uso dessas ferramentas. Será que a gente não usa essas ferramentas de maneira muito superficial? De maneira que, apesar da quantidade enorme de pessoas que nós temos a possibilidade de conhecer, nós nos resguardamos disso, nós interagimos da maneira mais supérflua possível, e é por isso que nós temos, apesar de estarmos em comunhão virtual com inúmeras pessoas, nos sentimos só. Também seria um momento para repensar a nossa relação conosco mesmo e essa sensação de solidão, né? Porque será que essa sensação de solidão ela está lhe fazendo um prejuízo absurdo, ou seja, você não consegue se aguentar dentro da sua cidadela pessoal, dentro do seu interior? Será que quando você sai do cotidiano e você volta a si mesmo, você encontra um enorme vazio? Será que não é possível a gente descobrir novas coisas em nós mesmos e, a partir desse olhar com o mundo, descobrir se as nossas ideias, os nossos preconceitos realmente têm algum fundamento, realmente tem alguma coisa a ver com a gente, ou vamos seguir vivendo de maneira completamente inautêntica, inadequada aquilo aos nossos valores e aos nossos princípios. Da mesma forma, devemos olhar criticamente a sociedade. A sociedade, ela tem quando eu falo sociedade, falo a relação de nós conosco, com os outros, né? Nós com a gente. Bom, a sociedade também tem inúmeros valores, mas que na sua relação concreta, no real, no dia a dia, isso não acontece. Então nós devemos repensar tudo isso que nos foi posto para tentar enxergar de maneira mais objetiva, porque o que esses filósofos aqui que nós estamos estudando tentaram sair foi o quê? Da particularidade das inúmeras opiniões que nos leva de um lado a outro e tentar indicar um modo de ver a partir dessas opiniões de maneira mais geral, de maneira mais objetiva. E a partir dessa maneira mais objetiva de enxergar o fora, também talvez seja necessário antes, ou através dessa relação, nós podemos rever ou observar nós mesmos de maneira mais objetiva, de maneira mais real e de maneira mais concreta, para tentar, então, buscar um modo de ser, né, e esse modo de ser só é possível em relação com a sociedade, que seja um tanto mais interessante para a gente. Bom, então vamos continuar aqui a parte prática da filosofia do Aristóteles. A gente tem essa relação da contemplação, de sair dessa particularidade, mas também tem essa parte prática, que busca o quê? Uma transformação tanto pessoal como também social. Vamos aqui. Bom, é interessante a gente sempre dar uma olhadinha nessa relação de individual e social, né? Por isso que eu gosto de trazer, tanto Platão, essa relação da psicologia com a política dele, também com Aristóteles, psicologia e política. Aqui a gente não vai ver muita coisa diferente. A gente viu que a ideia do Platão ela é uma ideia grega, então alguns pensadores vão repetir essas mesmas separações. Talvez a diferença maior seja questões de nomenclatura, mas aqui a gente tem também uma ideia de tripartição da alma, né? Onde eu tenho partes da alma com funções diferentes e eu tenho uma parte que ela é superior às demais porque ela é consciente de si mesma e capaz de conhecer as outras. Então ela é melhor. Então tentar melhorar essa parte da alma seria também melhorar todas as outras duas, através do que? Do conhece a ti mesmo. Então a gente tem a alma do campo vegetativo, tem uma alma irracional, você não precisa pensar para o seu coração bater, para o seu intestino funcionar, para você sentir essas necessidades de fome e de sede. Então isso está em todos os seres vivos, é isso que anima
todos os seres vivos. Alma vem de anima, né, no latim, a psique no grego, que seriam esse sopro de vida. Eu tenho também essa alma sensitiva, que está ligado às sensações, que está ligado ao desejo. Então, o desejo é aquilo que é a causa eficiente de nossas ações. É por desejarmos uma coisa e outra que nos transformamos, muitas vezes, que buscamos outras coisas. Então, também aquilo está dentro de todos os animais que se movem, né? E eu tenho a terceira alma, que é essa capacidade de refletir, de olhar a si mesmo, de conhecer o mundo, de olhar para as outras partes da alma e, de certa forma, moldá-las de uma maneira melhor, governá-las de uma maneira melhor. Bom, da mesma maneira, é interessante a gente entender porque eu tenho que ter uma relação, uma relação de justiça, de justeza com com o meu corpo. Ou seja, eu vou buscar a virtude nessas duas almas. E essa virtude compreende o quê? Na capacidade que eu tenho de moderar, de pensar, repensar os meus desejos. Será que eu não estou desejando coisas supérfluas e por isso estou sofrendo? Será que eu não estou desejando coisas efêmeras, então por isso elas logo acabam e eu volto a sofrer? Será que eu não estou desejando buscar bens e objetos que no fim das contas, quando eu atingir tudo isso, não vai fazer muito sentido, não é muito essencial na vida? Então, cabe eu moderar isso aqui, tanto na parte sensitiva também. A parte sensitiva, hoje em dia a gente tem toda uma ciência, né, que estuda a chamada inteligência emocional, que também tem muito a ver como é que eu sou afetado pelo mundo. Será que... como é que eu consigo afetar o mundo? Como é que é a minha relação com os meus sentimentos, com as minhas paixões, com as minhas contradições, com a minha raiva, com a minha agressividade, com o meu medo. Devemos buscar, então, uma justa medida para buscar virtudes também ali, para tentar, digamos, modular, para a gente não ser aquele ser nem o assustado, nem o ser temeroso, nem o melodramático, e tentar compreender melhor. Bom, então vamos partindo para adiante. Então, o que é a ética, né? A ética a gente já deu uma estudada grande ali na segunda série, né? Então, a ética ela pode ter, vamos dizer assim, duas relações. Na Grécia Antiga eu tinha duas concepções, né? Primeiro, uma concepção de morada interior, de caráter, de virtude pessoal. E de outro lado eu tinha, claro que essa virtude, esse caráter pessoal, não ao mesmo tempo não é um individualismo, ou seja, os meus valores individuais, mas esses valores buscavam uma espécie de generalidade, ou seja, valores que são válidos para todo mundo, de maneira objetiva. Então, tentar se conhecer a partir disso e tentar modular o seu ser a partir dessas noções que são mais verdadeiras, que vêm através da reflexão e não de uma mera opinião, de uma mera tradição que muitas vezes a gente sai repetindo, e por isso que as pessoas elas mudam de opinião a todo instante, porque elas nem sabem o que é que elas estão fazendo, estão só repetindo através da mímese, né? Que é uma maneira da gente aprender os hábitos e os costumes da nossa sociedade, mas chega um momento onde a gente atinge uma maturidade intelectual, né, que a gente tem que repensar se aquilo do qual nos foi feito é realmente aquilo que nós desejamos ser, para então fazer essas mudanças, essas transformações, como também pensar se é possível eu ser alguém mais justo, melhor, numa sociedade de injustiça, de iniquidades, onde muitas vezes o justo talvez não seja tão interessante de ser quanto ao injusto, né? Aquele corrupto. Acabamos então de encontrar uma sociedade assim hipócrita, uma sociedade onde tem valores firmes, pesados, mas as pessoas cuidam muito do âmbito exterior, dos valores, da moral, mas não cuidam de si mesmos, ou seja, não são capazes nem de seguir a moral que elas tanto, digamos assim, valorizam. Bom, então ele vai tentar estudar a questão da ética. A primeira coisa que ele vai tentar entender de uma maneira prática é o que faz os homens agirem.
né? E ele vai perceber que a gente sempre age buscando um bem para nós mesmos. É o que nos faz acordar de manhã, é o que nos faz estudar, né? Ou seja, a gente tem esse esforço de estudar, não é simplesmente, pelo menos não deveria ser simplesmente porque nos empurram, mas sim porque nós buscamos um bem a partir disso. É isso que nos motiva. É isso que nos motiva encontrar é isso que nos motiva a encontrar, digamos assim, objetivos, coisas úteis. E isso é muito particular, cada um tem seu fim pessoal. Bom, e aí ele vai buscar então, e assim, no fim das contas, o que todo mundo busca é essa tal de felicidade, uma felicidade entendida não num prazer, num êxtase infinito, mas essa eudaimonia, essa boa consciência, esse bom gênio, né? Esse ser onde eu possa querer fazer o bem, né? Ou seja, às vezes a gente quer fazer algo, mas o nosso valor pessoal é contrário a isso e a gente fica em conflito. Então essa eudaimonia, essa capacidade de o quê? Saber o que é justiça, fazer com que essa sabedoria ela me afete pessoalmente para com que eu possa desejar, querer fazer aquilo que eu considere como justo, como verdadeiro. Bom, e essa concepção ele vai precisar, por exemplo, ideias de felicidade que tem na época. Será que é o prazer, o gozo? Será que felicidade é você estar direto satisfazendo alguns prazeres, né? O Aristóteles ele tem algumas críticas quanto a isso, porque ele vai ver que, primeiro, para você sentir o prazer, você tem que o quê? Tem que desejar isso de maneira a satisfazer e ter o prazer. O desejo ele é caracterizado por uma ausência, por uma falta daquilo, ou seja, por um sofrimento. Então, muitas vezes, o que antecede o prazer é o sofrimento. Como também o prazer nada mais é que uma alteração de ânimo. É esse estado que você sai daqui do sofrimento para esse aqui. Opa, para esse aqui. Só que depois de um momento, se você continuar nesse estado de não sofrer, de não sentir ausência, o que é que vai acontecer? Essa mudança de ânimo vai continuar mesmo. Então você não vai sentir mais prazer. Como também a busca desmoderada por prazeres pode trazer enormes sofrimentos, vícios e etc. É sempre um bem efêmero. Né? O prazer é sempre um momento. Outros vão buscar na honra e no reconhecimento. Aristóteles fala que é interessante tal, você ser reconhecido. Não dá para viver só. Né? Não dá para, pelo contrário, é necessário ter amigos, é necessário ter uma família boa, e isso impacta muito na nossa felicidade. Mas há pessoas que acabam esquecendo de si mesmo na busca de honra e o reconhecimento. Isso é uma falha, porque a honra e o reconhecimento ela nunca depende de você, mas sempre do outro. Então, ou você vai ficar modelando, vai ficar sendo tentando agradar os outros, ou você pode perder esse reconhecimento. Da mesma forma que o reconhecimento é uma coisa também efêmera. Por depender do outro, o outro pode acabar esquecendo de você, reconhecendo outras figuras mais novas. Né? Bom, isso aí ele vai discutir também a questão da riqueza. A mesma coisa. É muito ruim você não ter bens para satisfazer suas necessidades mais naturais, mais necessárias e importantes, como você ter uma habitação, você ter o que se vestir, você ter como se transportar, você ter seu momento de lazer, seu momento de formação intelectual, seu momento de estudo. Então, tudo isso vai trazer um sofrimento. Você imagine a pobreza ela vai trazer algumas limitações daquilo que o ser humano ele pode atingir. Mas será que a riqueza por si só, a busca por riqueza, ela vai trazer felicidade? Ele vai dizer que, pelo contrário, pela experiência, a gente vê que aqueles que têm mais, que constroem muitas riquezas, acabam tendo um outro medo, que é o quê? O medo de perder tudo isso.
como também aquele que busca a riqueza, essa busca ela sempre é ilimitada. Então ele nunca está satisfeito com o que tem, ele sempre vai buscar mais, sempre vai estar nesse sofrimento, né? Então ele vai rejeitar como sendo a busca, simplesmente como a busca dessas outras coisas, dessas coisas. Ele não vai negar que elas são importantes, mas ele vai dizer: isso é interessante, a ausência disso vai nos fazer sofrer, mas isso não deve ser a busca última das pessoas. Ele vai dar algumas dicas, né? Bom, então a primeira noção que ele tem de felicidade é um certo, vamos dizer, alguns teóricos chamam que a ética grega é uma ética perfeccionista. O que isso quer dizer? É que uma ética que ela não busca simplesmente descrever a maneira como nós agimos, de maneira objetiva, ou como os outros agem, mas buscam, a partir desse conhecimento, uma transformação de si, uma melhoria de si. Melhorar aquilo que nós somos de melhor, né? Digamos assim, essa busca de melhoria, ela não deve estar restrita somente a quem é filósofo, mas a toda a humanidade, ou seja, essa busca de se tornar homem. E ele vai perceber que o quê? Que a felicidade, ela vai, para você alcançar ela, primeiro você tem que buscar essa norma que o Sócrates ele já, digamos assim, publicita, que é o conhece a ti mesmo. Que é o conhece a ti mesmo não só no negócio pessoal, mas no negócio, numa relação com o mundo, numa relação consigo, com a relação com os outros. Então, a partir desse conhecimento, dessa reflexão, você vai conseguir modular melhor os seus sentimentos, suas sensações, os seus desejos, vai conhecendo suas necessidades, vai compreendendo os seus conflitos. Da mesma maneira, vai compreendendo os conflitos sociais, os dilemas sociais, como você está encaixado, como você tem o seu lugar dentro desses conflitos, né? Então, ele vai dizer assim, não, para você buscar a felicidade, você tem que fazer filosofia, você tem que refletir, você tem que conhecer. E a partir desse conhecimento, não num sentido meramente e unicamente contemplativo, né? A ideia de contemplativo é a ideia de o quê? Sair da sua individualidade e partir para uma generalidade. Mas que esse conhecimento contemplativo possa o quê? Fazer com que eu haja de acordo com aquilo que é verdadeiro. Bom, e aqui ele fala, né? Porém, se os bens materiais enquanto necessário não trazem felicidade, com sua presença, sua ausência pode comprometer a felicidade. Bom, é interessante para a gente discutir Aristóteles a noção de justiça, né? A noção de justiça ela é a base tanto da ética, a justeza, né? Quanto no âmbito da política. E a gente pode compreender ela de maneira mais completa, né? Então, o que é então a noção de justiça? A noção de justiça, primeiro ele vai dizer assim, primeiro é uma disposição. É uma disposição, é você estar disposto ao quê? A fazer aquilo que você considera justo. A agir justamente. A fazer o que é justo. O que faz a gente, dentro de uma relação, pensar e refletir, dizer assim, rapaz, eu fui injusto com aquela pessoa. Ou então, rapaz, essa relação social é desigual e injusta. Essa noção que começa a aparecer em você, que mexe, que te afeta e que muitas vezes te faz querer mudar a si mesmo para ter uma relação mais justa com o outro, ou tentar mudar a sociedade para que as relações em âmbito mais geral sejam mais justas, é a justiça, né? Da mesma forma, a injustiça seria o quê? Aquilo que nos dispõe a agirmos injustamente. Bom, então eu posso entender ela também dentro de um sentido universal e particular. A justiça no sentido assim de uma manifestação geral da virtude, ou seja, todas as virtudes
no fim das contas, é uma maneira de justiça, de entender se eu quero entender o que é justo em qualquer relação, seja o que é dentro de uma virtude da coragem, dentro de uma virtude de uma pessoa reconhecida, dentro de uma pessoa que ela com a sua, que tem uma relação com dinheiro boa, né, com uma pessoa mais liberal, tudo isso que vai dar na virtude, que vai dar nessas virtudes, ela tem como um princípio a justiça. Bom, e tem também a noção de que a justiça é quando essas noções, elas são apropriadas para a justiça, né? Justiça no sentido das leis. Né? Bom, eu tenho também num sentidos particulares também, né? Onde tem como finalidade a reciprocidade, que eu falo particular no sentido mais voltada ao âmbito da política, né? Que é essa busca de buscar uma sociedade que ela seja mais solidária, né? Onde tenha um âmbito de eticidade. Eticidade seria um ideal social, uma relação de um ideal social, onde todas as relações sociais elas fossem inteiramente justas. Na realidade, isso é o quê? Um ideal. É aquilo que nós pressentimos de como deveriam ser. E que isso pode o quê? Ordenar nossas condutas. Bom, então eu tenho dois tipos, que é do tipo distributiva, onde eu tenho, dentro da relação da distribuição, da produção de riquezas, benefício e honraria. Aqui eu tenho uma relação de mérito, dá a cada qual aquilo que lhe é do mérito. E aqui quando a gente vai para uma discussão contemporânea, a gente vê toda essa briga, né? Ou seja, porque a grande questão é quem é que tem esse mérito? Quem é que coloca o que é o mérito, socialmente falando? Né? Então a gente tem essas discussões dentro da sociedade, dizer assim, a gente tem que distribuir as riquezas, porque grande parte das pessoas que têm mérito de ter essas riquezas não estão recebendo. E eu tenho também uma justiça, outro tipo, um tipo de justiça corretiva, né? Que isso aí é quando a injustiça ela é feita, cabe então essas correções. Primeiro eu tenho essa questão comutativa, que tem a ver muito mais com contratos, quando duas pessoas elas vão procurar fazer uma relação de compra e venda, de empréstimo, uma relação de condomínio, por exemplo. Ali eu gero um contrato, né, que de maneira voluntária aquelas pessoas elas ditam algumas normas e algumas regras daquilo que elas consideram justos dentro dessa transação. Então ela é voluntária porque independe das partes. Porque depende das partes, da vontade das partes. E eu tenho outra do tipo reparativa, que busca o quê? Quando uma injustiça é feita, quando a infração é cometida, eu busco então reparar a justiça dessa relação, né? Primeiro num ponto assim de repressão, de punição daquele que comete a injustiça, como também de reparação, de indenização para aquele que sofreu a injustiça. Bora mais adiante. Bom, é interessante a gente ter essa discussão de justiça para a gente entender também um pouco da ética, né? Como eu disse a vocês, a justiça seria esse princípio universal onde, digamos assim, fundamentasse ou de certa forma orientasse todas as outras virtudes. Ele coloca um princípio da justiça muito, quando a gente vai utilizar de maneira pragmática nas nossas ações cotidianas, nos nossos desejos, nas nossas sensações, nos nossos afetos, ele vai dar uma dica muito pragmática, que é o quê? Tentar perceber, através da experiência, através da reflexão, o que seria um meio termo. Tentar fugir dos extremos. Ele vai dizer assim, os extremos sempre você vai encontrar uma falha. Então, por exemplo, quando ele vai analisar a virtude da coragem. O que é coragem? Coragem é você não ter medo de nada, você sempre enfrentar tudo, ou coragem é você
digamos assim, saber reconhecer o perigo, saber reconhecer qual a sua força e saber então fazer essa medida, né? Eu posso combater esse perigo, eu não posso combater um perigo. O que é que seria? Então, ele vai dizer assim, ó, esse excesso de você tentar enfrentar qualquer mal, de você tentar buscar ser corajoso, assim, intrépido, né? Ah, vai ser muito mais uma temeridade, vai ser muito mais você... seria um excesso ali onde vai trazer muito mais um malefício. Isso não é nenhuma virtude. Como também não é aquele cara que é um medroso, né? A coragem ela está ali naquele meio termo. Então, a grande questão é como é que a gente sabe meio termo? Aí é que tá. É uma questão onde o meio termo para mim não é o meio termo para você, né? Então, esse meio termo é discutível dentro de um âmbito social, né? Dentro de valores sociais e também dentro da relação com nós mesmos. Bom, quando a gente pensa assim, a justiça também, né? A justa distribuição dos bens, as vantagens, os contrários, a gente já estudou ali na justiça. E eu tenho o quê? Para mim poder conseguir essa maior excelência daquilo que eu posso ser, eu tenho que saber controlar de certo modo, saber reconhecer e saber de alguma maneira moderar a minha alma sensitiva, tanto das paixões, dos desejos, essa alma sensória, né? Porque essa alma, as sensações, elas nos jogam para inúmeros objetivos. A todo momento a gente quer uma coisa diferente, né? Todo dia vem uma opinião e a gente pensa numa questão diferente, num desejo diferente, então a gente é sempre levado para um lado ou para o outro. E muitas vezes nos excedemos nesses, digamos assim, nesse se deixar levar. Então cabe então a razão ela ter esse domínio, né, das sensações. Isso aí, por exemplo, não é porque você vai saber o que é justo e o que é bom que automaticamente você vai mudar a sua vida. Não é isso. Aí é que é necessário o quê? Exercícios. Exercícios como se fosse um atleta, né? Que para você ter um corpo forte, você tem que exercitar todos os dias. Da mesma forma seria no campo da virtude e da excelência ética. Seria você poder exercitar aos poucos aquilo que você quer melhorar, aquilo que você quer se tornar um virtuoso, né? Exercitar relações mais justas, exercitar, tentar entender o que é uma boa ação, o que seria uma boa ação e praticá-la. Então, aos poucos, você vai exercitando esse âmbito da parte melhor de si. Claro que você não deve exercitar pontos mais pragmáticos, né? Estudo, provas, simulados, mas também você tem que, não é só isso, não é só buscar virtude no âmbito assim dessa produção, mas buscar essas virtudes no âmbito mais fundamental da condição humana, tá? Isso aí, para agir de maneira mais ética, é só hábito mesmo, viu? Hábito, prática, exercício. E não é fácil, né? Se a gente se nos deixar levar nesse mundo de inúmeras distrações, nesse mundo de inúmeras ideias e inúmeros valores, acabamos nos perdendo do nosso próprio caminho. Bom, então ele vai falar sobre a sabedoria. Ele vai falar assim, dois tipos de perfeição. Não são dois tipos de perfeição, mas dois modos de você ver a perfeição da alma racional. Primeiro eu tenho no âmbito da frônesis, de uma sabedoria, de uma prudência. É aquela pessoa que diz assim, cara, esse cara ele sabe viver, ele tem uma sabedoria ali, ele tem uma espiritualidade que o faz seguir de maneira justa, de maneira interessante para com os outros. É uma sabedoria que faz com que ele não fique tanto à mercê dos acontecimentos externos, que ele não precise de tantas coisas. Então aquilo ele vai ter uma vida muito mais, digamos assim, com a tranquilidade de uma alma muito maior, com uma coragem para o futuro muito maior do que aquele cara que ele está sempre com medo
de perder uma coisa e não conseguir o que quer, né? Então ele vai ser uma pessoa que vai ter um equilíbrio maior. Como eu também tenho essa sapiência que ela não é só do âmbito do saber viver prático, mas do âmbito do conhecimento intelectual, né? Pensando em entender aquilo que é mais fundamental, aquilo que não muda tanto, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a relação da teoria, da contemplação, né? Tentar entender de maneira mais objetiva o mundo, tá? Então, a relação não é só teoria, a relação também é uma prática. E tanto esses dois exercícios, de exercícios contemplativos, de exercícios práticos, vai te levar a uma excelência da parte que é aquela parte que os gregos consideram a melhor parte do homem, que é a alma, que é essa parte da alma ligada à parte do conhecimento. Quando eu falo conhecimento, não pense em conhecimento meramente científico, informativo, mas muito conhecimento formativo também. Né? Esse conhecimento que faz com que haja transformação daquele que conhece. Ok? Bom, no âmbito da política, a gente vê que eu tenho uma noção também fundamental, que é a noção de bem, né? E aí eu vou buscar o que é esse bem dentro do âmbito da cidade, né? Bom, ele vai falar, o bem do indivíduo é da mesma natureza que o bem da cidade, né? Ou seja, os fins dos indivíduos não se contrapõem aos fins da cidade, da polis, eles se complementam. Mas este é superior porque se amplia da dimensão do privado para a dimensão social, ou seja, a cidade ela é superior porque a reunião desses indivíduos ela faz com que haja um organismo que são maior do que o simplesmente agrupamento deles. Você imagina um organismo humano, né? Eu tenho diversos órgãos com funções distintas, mas que se pegar eles separados, eles são nada, ou se você juntar eles, eles não fazem nada, mas somente na união deles e na organização entre eles que eu consigo algo maior do que a simples reunião de partes, né, que é o organismo, um homem vivo e maduro, por exemplo. Bom, e aí ele vai conceber, então, o indivíduo em função da cidade. Claro que quando eu falo assim, a relação do indivíduo em função da cidade, é porque eu compreendo que esse indivíduo ele surge na cidade, ele é educado na cidade, ele é formado na cidade. A cidade tem um dever para a formação dele, para a constituição daquele Então, cabe ele então dar esse retorno. Ele pensando, quando eu quero pensar na minha vida individual, ela nunca é possível existir fora dos âmbitos sociais. Então eu sempre vou estar em relações familiares, em relações de amigos, em relações maiores, e então esse indivíduo ele tem que o quê? Que dentro dessas relações se comportar de maneira justa. Né? Bom, e assim há aqui também uma valorização muito grande do cidadão. A gente tem uma noção de cidadania que ela foi universalizada, mas que ao mesmo tempo ela perdeu muito a sua importância. A cidadania ficou restrita ao quê? Indivíduos que têm direitos garantidos na Constituição. A gente percebe que, e a segunda parte que é o quê? Que torna mesmo um cidadão é o quê? A participação dele nas discussões públicas, nas decisões públicas, o que essa parte da cidadania mais ativa, o que está tão adormecida aqui. Né? Essa cidadania passiva, a gente tem direitos, mas quem é que elabora esses direitos? Com quais intenções? Quais grupos estão no poder para elaborar essa? Né? A gente muitas vezes esquece disso. Então, aquele que não tem a capacidade de governar a si mesmo para tentar cuidar do governo dos outros, acaba sendo governado por todo tipo de pessoas que estejam interessadas nessa cidadania. Então, a cidadania ela exerce um poder forte sobre a conduta social. Bom, outra questão aqui do Aristóteles, que é bem clássica, na realidade do Aristóteles, do Porfírio, que é anterior, né?
são três classificações clássicas de modos do governo, né, de modos de governo. Eu tenho governo básico, né, monarquia, governo de um, aristocracia, governo de alguns, e república de muitos no governo. Claro que ele não faz só essa relação de quantidade de indivíduos no poder, governando, mas também ele faz dentro de uma relação de uma sociedade que seja justa e uma sociedade degenerada. Né? Ele vai falar assim, ó, cara, se o rei for aquele rei do Platão, o ideal, o filósofo, a melhor forma é a monarquia. Né? Porque um cara com a visão que consiga contemplar o bem de maneira objetiva e trazer essa noção do bem de maneira teórica e trazer para os casos particulares, basta uma pessoa, não precisa... Seria assim, as decisões seriam muito mais rápidas, não teria tantas contrariedades, seria um governo assim muito mais estável. Né? Só que o que? Dentro do campo real, a gente percebe que as pessoas não são essas, não pensam no bem comum, mas pensam muito mais nos interesses privados, sejam pessoais ou sejam de grupos. E esse governo de um só acaba se transformando em tiranias. Ele vai falar, ó, dentro de políticos justos, a segunda melhor forma de governo é a aristocracia, né? Que são um governo das elites, daqueles que são mais bem formados, mais excelentes, né? O governo dos bons, chamado, né? Mas tem uma elite governando tudo. A gente vê que a realidade muitas vezes acaba se tornando não no mundo ideal, mas no mundo mais corrupto, né, que acabamos transformando a aristocracia em oligarquias, que estão ali governando para elas próprias. E, por último, ele vai falar nos muitos no governo. Né? Interessante seria também que todos aí... ele vai trazer assim muitos no governo porque é mais complicado quanto à estabilidade, né? É uma república, uma democracia, digamos assim, ela tende a ser mais instável, digamos assim, dentro da permanência do poder ou da legitimidade, alguma coisa do tipo. A gente percebe que dentro de uma democracia eu posso negar a própria democracia, né? Eu posso escolher governantes que não achem tão interessante esse negócio de democracia para o qual ele foi eleito. Então, ele vai falar dentro do campo ideal, república seria, digamos assim, o terceiro melhor. Dentro do campo real, aí é que muda as coisas. Dentro do campo real, a democracia, então, passa a ser a melhor forma de governo, ou seja, a menos ruim, no sentido que o quê? A democracia, ela consegue, pelo menos, fazer com que mesmo que as pessoas não estejam governando pelo bem de todos, mas cada um governando muito mais pensando nos seus interesses comuns, já como todos têm poder de transformar, de mudar, de convencer uns aos outros, quando todos têm a participação na política, eu consigo equilibrar as coisas e um não domine todos os outros. Tá? Bom, então o que seria então um estado ideal? Né? O estado ideal seria aquele que pudesse proporcionar um indivíduo justo, um indivíduo bom, um indivíduo, digamos assim, que busque o meio termo em suas ações, que não se exceda. Bom, e aí ele vai também traçar alguns elementos de trazer a noção do meio termo para o âmbito da justiça. Ele vai poder ele analisa diversas constituições das cidades, ele vai analisando quanto à questão da população, do tipo, uma população mais extensa, ela é mais difícil de governar. Uma população muito pequena, ela vai ser difícil de produzir os seus bens materiais. Então, a gente vai pensando nessa justa medida. A gente, por exemplo, está pensando na questão da população, né? Quando a gente pensa em métodos contraceptivos, quando a gente pensa em expansão da população, quando a gente pensa na faixa etária dessa população. Então, a gente tudo está refletindo acerca de qual seria um modelo mais justo para que eu não consiga produzir uma quantidade de riqueza e não deixe ninguém passando necessidades. Né? A gente tem também a questão da produção. Ele vai dizer assim, um país que ele é muito rico tende a fazer com que não dá para ser muito pobre, mas
porque, enfim, vai trazer sofrimento, né, necessidades, mas também, se for muito rico, uma tendência de que os comerciantes, eles queiram governar, queiram mandar mais do que o próprio governante, ou se sintam isentos do dever da lei, ao mesmo tempo que pode criar comportamentos supérfluos, né, nas pessoas. Então, cabe a gente também refletir sobre isso. Outra coisa também, né? Fazer essa relação entre gerações, né? Se os jovens eles têm força, se eles têm iniciativa, os velhos eles já têm uma maturidade, já têm uma vivência, já têm um certo bom senso, que pode ajudar a relação desses dois. A gente percebe muitas vezes que essas relações elas estão apartadas, né? Os velhos estão dentro do mundo, os jovens estão em outro, e parece que são duas gerações que não conseguem conversar entre si, quando muito poderiam digamos assim, contribuir muito um para o outro. Bom, então uma maneira de tornar o cidadão virtuoso é através da formação. Eu coloquei educação aqui, mas formação seria a melhor maneira de ver, uma paideia no sentido grego. Ou seja, formar desde cedo para que as crianças elas comecem a perceber essas questões de uma justiça social, de um conhecimento pessoal, de uma capacidade de ver as coisas de maneira para além das opiniões, né, de maneira mais objetiva. E aí tem esse ideal, né, de viver em paz, viver numa tranquilidade, viver numa sociedade pacificada, solidária, ética, e poder fazer coisas interessantes, coisas belas, né? Seria esse ideal que o Estado deveria buscar. Bom, deixo aqui por último uma questão, né, do Enem, onde fala que o quê? A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor, nós a identificamos como felicidade. Bom, ao reconhecer da felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como busca por bens materiais e título de nobreza. A gente viu que, digamos assim, não que seja ruim, mas que você não vai buscar a excelência espiritual, a excelência de virtudes, somente buscando isso aí, né? B, plenitude espiritual, a ascese pessoal. Muito interessante, vamos pular, vamos ler todas, né? C, finalidade das ações e condutas humanas. Olha aí outra coisa também que parece com aquilo que eu havia iniciado com a ética, né? Qual é a finalidade das ações humanas? Qual é a finalidade última das ações humanas? D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Aqui a gente vê que, digamos assim, aqui está mais no âmbito de uma sabedoria, de uma sapiência, né, que pode proporcionar, sim, a felicidade. A grande questão, digamos assim, a grande função do conhecimento dessas verdades é poder nos orientar dentro do campo do mutável, do dia a dia, do cotidiano. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Não, a gente já viu que não é bem assim. Ficamos com duas: plenitude espiritual e ascese pessoal, e finalidade das ações e condutas humanas. A gente já pode marcar a C, né? Claro que essa é como é que é? Algo que nos tira muito é saber aqui, a plenitude, mas a que seria mais correta seria ser, porque simplesmente não é só ascese pessoal e plenitude espiritual. A gente vê que o Aristóteles ele tem uma questão muito de prática e muito de relação com a vida na polis. Então ela não fica restrita a você se retirar no monastério, né, e ficar ali refletindo e contemplando a natureza, mas também dentro de uma ação, dentro de uma prática, tá? Bom, pessoal, mais uma semana estamos nessa, mais uma semana estamos pensando sobre a nossa vida, e vamos pensar, né? Tá com tempo demais, deixa de ver besteira e vamos botar a cabecinha para funcionar e vamos ver se isso serve para alguma coisa. Valeu?